Boa noite a todos. O presente trabalho foi solicitado pela docente Paula Carvalho na matéria de Direito Eleitoral e tem por tema a evolução histórica das eleições no Brasil, direito comparado e estrutura da justiça eleitoral. Também, com base neste tema, nós traremos uma comparação entre o direito eleitoral brasileiro e o direito eleitoral russo. Antes de mais nada, faz-se necessário a conceituação de direitos políticos, que são aqueles que dizem a respeito da participação do indivíduo na vida social do Estado, mas também na forma em que o Estado gere, como é feita a gestão do Estado. Tais direitos são direitos fundamentais de primeira geração, são ligados diretamente ao nosso valor de liberdade. Esses direitos possuem também uma classificação. São classificados como positivos, que são, por exemplo, a soberania popular, o voto direto, secreto, igual, universal e periódico. E podem ser também direitos políticos negativos, como a cassação, perda e suspensão destes direitos. Os períodos da história brasileira dividem-se em pré-colonial, colonial, imperial e período republicano. A partir de 1881, com a criação da Lei Saraiva, o sistema citado anteriormente deixou de existir, tendo como principais mudanças a introdução das eleições diretas e a assinatura no documento de alistamento eleitoral, o que reduziu o quadro de eleitores, já que os analfabetos não poderiam assinar o documento. O primeiro processo eleitoral de que se tem registro no país deu-se com a invasão e colonização portuguesa, tendo em vista a necessidade de eleger os administradores para melhor controle do novo território. Iniciadas no ano de 1532 e efetuadas até o período imperial, as eleições com participação popular para eleger representantes brasileiros nas decisões da corte apenas se deram em 1821. Até então, o voto ocorria apenas no âmbito municipal, não existiam partidos políticos, o voto era aberto, as eleições ocorriam de 3 em 3 anos e contavam apenas com a participação de homens que possuíam alguma nobreza ou importância social, utilizando-se o critério censitário. Em 1924, com a outorga de uma Constituição Federal por Dom Pedro I, fora determinada a realização de eleições para o Poder Executivo e Legislativo. Estariam aptos a votar os homens maiores de 25 anos, ainda de forma censitária, e o processo era realizado de forma indireta. Primeiro, elegiam-se os representantes e estes elegiam os cargos da Câmara e do Senado. Em seguida, tem-se o período republicano, dividido entre a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, a Ditadura Militar e a Nova República. A República Velha, fundada em 1889, a partir da destituição da família real e o início do presidencialismo, dividiu-se entre a República da Espada, com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto. O voto ainda era impedido a menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero que estavam impedidos de votar. Só em 1930, com o início da Era Vargas, foram instituídos o sufrágio feminino e o voto aberto. Apesar de ficar marcado pelo Estado Novo, onde houve a extinção da justiça eleitoral, abolição dos partidos políticos existentes, suspensões das eleições livres e estabelecimento da eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos, foi neste mesmo período que criou-se o primeiro Código Eleitoral, que já previa o uso da máquina de votar, criou-se o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, a fim de sanar os vícios ocorridos no processo eleitoral. Com o fim do Estado Novo em 1945, inicia-se a República Populista, primeira vez em que as mulheres puderam votar para presidente da República. No mesmo período, fora conquistado o sufrágio universal, portanto, homens e mulheres maiores de 18 anos votavam, exceto os analfabetos. Neste período, o mandato presidencial era de 5 anos e decretado em turno único, por maioria simples, e a votação para vice-presidente ocorria apartada da eleição presidencial. O sistema adotado era bipartidário, considerava-se apenas a Arena e MDB como partidos válidos, reconhecidos pelo Ato Institucional número 2. O estágio de horror findou-se em 1985, com a conquista do movimento popular das diretas já, que exigiu o retorno das eleições presidenciais diretas.
Como consequência do movimento, depois de 20 anos, Tancredo Neves foi eleito presidente, porém faleceu antes de sua posse, o que fez com que seu vice-presidente, José Sarney, fosse o primeiro presidente da República Nova. Em 1964, em decorrência de um golpe de Estado, instaurou-se o período mais sombrio da história recente do Brasil. Além das diversas repressões sofridas durante a ditadura militar, direitos políticos foram cassados, a duração de mandatos foi alterada, não houveram eleições diretas para presidente da República, governadores e prefeitos durante todo o período, foram instituídas as candidaturas natas, o voto vinculado e as sublegendas, e os cálculos para o número de deputados eram constantemente alterados para privilegiar alguns estados em detrimento de outros, demonstrando assim o caráter completamente despótico e antidemocrático do governo. De 1532 até o período atual, com o uso da urna eletrônica em todo o país, como fora elucidado anteriormente. Bem, quanto à estrutura da justiça eleitoral brasileira, vamos dar ênfase aos órgãos que a compõem, bem como a competência desses órgãos. O primeiro e mais importante é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Com sede no Distrito Federal, ele possui jurisdição sobre todo o território nacional. As decisões proferidas por este tribunal são irrecorríveis, salvo, entretanto, quando vão de encontro à Constituição Federal ou quando denegam mandado de segurança ou habeas corpus. O segundo é o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Estes são compostos por, no mínimo, 7 membros. E é instituído que cada estado membro da federação deve ter o seu próprio TRE. Por último, vamos à primeira instância da Justiça Eleitoral Brasileira, que são os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Os juízes eleitorais estão previstos no artigo 32 do Código Eleitoral e cabe a ele a jurisdição sobre as zonas eleitorais, às quais foram destinados. As juntas estão disciplinadas entre o artigo 36 e o artigo 41 do Código Eleitoral e são compostas de 3 a 5 membros, dentre eles um juiz estadual que sempre presidirá a junta eleitoral. A junta eleitoral tem a competência de realizar a apuração integral das eleições municipais, auxiliar a apuração nas eleições estaduais e federais por meio de trabalho coordenado entre os TREs e o TSE, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante a apuração, expedir boletins de apuração e realizar a diplomação dos eleitos nas eleições municipais. É composta por 450 deputados eleitos para um mandato de 5 anos. Uma proposta de emenda à Constituição aumentou em 1 ano o tempo de mandato dos deputados da Duma. Qualquer lei, inclusive os projetos de lei do Conselho de Federação, devem ser submetidos primeiramente à Duma, antes de qualquer mudança ou aprovação da Câmara Alta ou do Executivo. Para realizar um comparativo entre os sistemas eleitorais, selecionamos a Federação Russa, que é uma república que adotou o sistema semipresidencialista, tendo o presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. O poder legislativo é bicameral, isto é, a Assembleia Russa possui 2 casas para representar o povo, a Duma, conhecida como Câmara Baixa, e o Conselho de Federação, Câmara Alta do Parlamento Russo. A Duma equivale à Câmara dos Deputados do Brasil e o Conselho de Federação ao Senado. Já o nosso país é uma república federativa presidencialista bicameral, que conta com a Câmara dos Deputados e com o Senado. No direito eleitoral russo, temos o Conselho da Federação, que equipara-se ao Senado aqui no Brasil. O Conselho de Federação foi criado pela Constituição Russa de 1993 e possui 166 membros que atuam como a voz das entidades regionais. Ao contrário da Duma,
o Conselho não é eleito diretamente pelo povo. Diferentemente do Brasil, a Federação Russa se organiza em 83 distritos. As duas casas do parlamento russo funcionam juntas para rever vetos, isto é, as leis que o presidente vetou ou votar projetos de lei. Todavia, o Conselho de Federação tem atribuições próprias, como afastar o presidente por meio de processo de impeachment, semelhante ao do Brasil, e permitir ou não o uso das forças armadas fora do território russo. Já nas eleições presidenciais, a Constituição estabelece poucos requisitos para as eleições, diferindo em muitos assuntos para as outras disposições estabelecidas por lei. O mandato presidencial é de 6 anos e o presidente pode servir apenas 2 mandatos consecutivos. Um candidato a presidente deve ser cidadão da Rússia, ter pelo menos 35 anos de idade e ser residente do país por pelo menos 10 anos. Se um presidente se torna incapaz de continuar no cargo por causa de problemas de saúde, demissão, impeachment ou morte, uma eleição presidencial deve ser realizada não mais do que 3 meses depois. Em tal situação, o Conselho da Federação está autorizado a definir a data da eleição. A candidatura pode ser feita tanto por filiação partidária aos partidos, quanto de forma independente. A principal diferença entre o sistema eleitoral russo e o sistema eleitoral brasileiro ocorre nas eleições legislativas para deputados, senadores e vereadores. O Brasil possui um sistema de lista aberta, em que diversos candidatos lançam as suas candidaturas através de seus respectivos partidos, de forma que o eleitor vota diretamente naquele candidato. Já na Rússia, o sistema é de lista fechada, ou seja, o partido determina quais serão seus candidatos e a ordem em que eles aparecem na lista. O eleitor vota na legenda, de maneira que a quantidade de votos recebidos pela sigla determina quantos candidatos do partido assumirão cadeiras. Também há diferença no sistema de representação. No Brasil, o sistema é proporcional. Busca-se o equilíbrio entre o número de eleitores de um distrito com o número de cadeiras disponíveis. O candidato é eleito ao atingir uma cota mínima de votos, com os votos excedentes sendo transferidos para os candidatos subsequentes do partido. Já na Rússia, o sistema é misto, tendo cadeiras eleitas de maneira proporcional e cadeiras oriundas de eleição majoritária, na qual é eleito o candidato que receber o maior número absoluto de votos em seu distrito. A ideia de democracia é ligada diretamente à participação política. Todo o poder emana do voto. Sem voto, não há eleição. E de forma consequente, não há eleitos. Sem eleitos, diretamente pelo voto do povo, não há democracia. Ou seja, não é mais um governo do povo. Voto consciente é aquele pensado, refletido, tomado e decidido com responsabilidade. É aquele que o eleitor sabe por que está votando. Que venhamos a ter um Brasil com esse tipo de eleitores. Que venhamos a ter um mundo com esse